Oi, meu bem, vem cá, chega mais pertinho, porque o que eu vou te contar hoje não é daquelas histórias leves que a gente embala criança para dormir. Não, não é. É uma história que ainda me aperta o peito, mesmo depois de tantos anos, tantas rugas e tantas manhãs passadas. Eu me chamo Dulce, e há coisas que a gente passa e nunca mais esquece. Ficam ali, quietas, dormindo num canto da alma, até que o cheiro do mar as acorda. E você, minha querida, qual seu nome? Naquela época, eu ainda era menina. Tenho mais 2 irmãos. Tião, o mais velho, sempre sério e desconfiado como um gato de rua. E Sílvia, a caçula, toda miúda e medrosa, com aqueles olhinhos de quem enxerga coisas que a gente grande não vê. Nós morávamos numa vila de pescadores escondida entre dunas e coqueiros, uma daquelas que parecem esquecidas no mapa, mas cheias de histórias que o vento leva e traz. A nossa casa era pequena, feita de tábuas que rangiam quando a maré subia demais e o vento empurrava tudo. O chão era de barro batido, e o cheiro da nossa vida era o mesmo cheiro de toda a vila. Maresia, peixe fresco e café passado em coador de pano. Meu pai era um homem endurecido. O sal do mar secou nele qualquer traço de ternura. Não que ele fosse mau, era um homem esmagado pela própria dor. Quando minha mãe morreu, ele desabou por dentro. Nunca mais sorriu, nunca mais nos olhou com carinho. Ficou só a casca, como tronco seco que já não dá sombra. Passava as noites bebendo no cais, olhando para o mar com um olhar que eu só entenderia muito tempo depois. Aquele olhar de quem já foi embora sem ter coragem de dar adeus. A casa cheirava a abandono. Sabe aquele cheiro de roupa guardada demais, de panela que ninguém mexe direito, de canto esquecido? Era assim. Eu tentava manter tudo arrumado, lavava a roupa no tanque de pedra lá fora, esfregando até as mãos ficarem vermelhas. Sílvia me ajudava a estender os lençóis no varal, e eles balançavam no vento feito bandeiras brancas de rendição. Tião saía para o mar com os homens da vila, voltava com a rede vazia na maioria das vezes, mas com os ombros mais pesados a cada dia. A gente vivia assim, em silêncio, cada um carregando sua própria dor, como se fosse um fardo invisível que ninguém podia largar. Papai quase não falava. Às vezes ficava sentado na beirada da cama, com as mãos calejadas segurando uma garrafa vazia, olhando para a parede como se ali tivesse escrito algo que só ele conseguia ler. Eu tinha medo dele, mas também tinha pena, porque criança sente essas coisas, sabe? A gente não entende direito, mas sente. Sentia que ele estava se afogando por dentro, mesmo estando em terra firme. Naquela manhã, ele acordou a gente ainda no escuro. Mandou vestir a roupa de domingo, o que era estranho, porque domingo era o único dia em que ele deixava a gente dormir até tarde. Vamos dar um passeio, disse. A voz dele vinha dura, mas havia um tremor ali. Um tremor que meu coraçãozinho de menina percebeu sem entender. Pegou o lampião, mandou a gente segui-lo e fomos andando descalços pela areia fria. O céu ainda era um roxo pálido, daqueles que parecem um roxo de ferida antiga, e o barulho das ondas era o único som no mundo. Sílvia segurava minha mão com força, as unhas pequeninas cravando na minha pele. Tião ia na frente, calado, mas eu via a tensão nas costas dele, como se estivesse se preparando para algo ruim. A areia gelada grudava nos nossos pés, e o vento trazia aquele cheiro de sal misturado com alga. Um cheiro que eu conheço até hoje e que ainda me faz tremer por dentro. Quando chegamos na beira da praia, o barco já estava ali, balançando na água mansa. Era um barco pequeno, feito de madeira velha, pintado de verde já desbotado, com manchas de limo nas bordas. Tião, sempre desconfiado, segurou minha mão também. Sílvia choramingou baixinho, como quem sente que alguma coisa ruim vai acontecer, mesmo sem saber o que é. Papai não olhou para trás. Só mandou a gente entrar no barco. Vai, entra logo. A voz dele vinha grossa, embargada, como se tivesse engolindo alguma coisa amarga. Eu lembro que hesitei. Olhei para o céu, ainda escuro, com as primeiras estrelas teimando em não apagar. Olhei para o mar, quieto demais para ser real. E olhei para o meu pai,
Aquele homem que já não era mais meu pai fazia tempo. Mas obedeci. A gente sempre obedecia. Ele empurrou o barco mar adentro, as ondas lambendo os tornozelos dele, molhando a barra da calça remendada. Subiu também, com um movimento pesado, cansado, como quem sobe num caixão. Ficou remando em silêncio, com os olhos fixos no horizonte. Nenhum de nós falava. Só o som do remo cortando a água, um som ritmado e triste, como batida de coração desistindo aos poucos. Eu olhava para os coqueiros da praia ficando pequenos, cada vez menores, virando pontinhos verdes no meio de tanta areia amarela. E sentia o medo subindo na garganta, feito nó de corda molhada, daqueles que quanto mais puxa, mais aperta. Sílvia começou a soluçar baixinho, escondendo o rosto no meu ombro. Tião estava rígido, os punhos fechados, mas não dizia nada. Eu acho que ele já sabia. Não sei como, mas sabia. Quando chegamos bem longe da costa, tão longe que já não dava para ouvir mais nada além do mar e do vento, ele largou os remos. Ficou ali, parado, respirando forte, com o peito subindo e descendo como fole velho. Tião perguntou com a voz tremendo: "Pai, para onde a gente vai?" E ele apenas balançou a cabeça. Não respondeu. Não olhou. Só balançou a cabeça, como quem pede desculpa sem ter coragem de falar. Foi quando fez algo que me queimou por dentro e nunca mais sarou. Amarrou o remo no fundo do barco com uma corda grossa, olhou para a gente uma última vez, um olhar vazio, morto, como se já não nos reconhecesse, e pulou na água. Começou a nadar de volta para a praia. Deixou a gente ali, à deriva. Você já sentiu que alguém te abandonou quando você mais precisava? Comenta aqui embaixo. Às vezes, dividir a dor alivia o coração. Eu lembro do grito de Sílvia. Pai. Ecoando no vazio. Um grito que rasgou o céu e o mar e tudo o que existia naquele momento. Tião tentava soltar o nó do remo desesperado, puxando com as mãos pequenas, mas o nó estava apertado demais, molhado, impossível. Eu só conseguia chorar, sentada no fundo do barco, com os joelhos encostados no peito e o vento batendo no rosto como se quisesse me acordar de um pesadelo. Mas não era pesadelo. Era real. Você já sentiu o vento parecer uma bofetada? Foi assim. O mar nos engoliu. O barco começou a balançar, primeiro devagar, depois mais forte. As ondas vinham como monstros brincando com a nossa sorte, empurrando a gente para um lado, para o outro, como se fôssemos brinquedo nas mãos de algo gigante e invisível. Sílvia vomitou, segurando na borda, e Tião continuava tentando desamarrar o remo, as lágrimas escorrendo no rosto sujo de sal. Eu olhava para o horizonte, procurando meu pai, mas ele já tinha sumido. Era como se nunca tivesse existido. Não sei quanto tempo passou. Pode ter sido uma hora, pode ter sido uma vida inteira. O tempo no mar não é como o tempo em terra. Ele estica, se arrasta, pesa. Cada minuto parecia durar dias. O sol foi subindo devagar, pintando o céu de laranja e dourado, cores bonitas demais para um momento tão feio. A luz batia na água e fazia tudo brilhar, como se o mar estivesse rindo da gente, zombando da nossa desgraça. Tião tinha desistido do remo. Estava sentado com a cabeça entre os joelhos, os ombros tremendo. Não sei se era de frio ou de choro, mas ele tremia. Sílvia estava deitada no fundo do barco, encolhida, com os olhos fechados e as mãos agarradas na minha saia. Eu passava a mão no cabelo dela, devagar, tentando acalmar, mas minhas mãos também tremiam. O vento levantava nossos cabelos, jogava água salgada no rosto e o barco balançava sem parar, sem direção, sem destino. Eu olhava para todo lado, procurando alguma coisa, qualquer coisa. Uma vela de barco ao longe, uma pessoa na praia, um sinal de que não estávamos completamente sozinhos no mundo. Mas não havia nada. Só o mar, infinito e indiferente. E o céu vazio. Até os pássaros tinham sumido. Era como se tivéssemos sido jogados num buraco do universo, num lugar onde ninguém ia nos encontrar nunca mais. Comecei a orar. Não sabia orar direito, mas comecei. Pai nosso que estais no céu.
Minha voz saía fraca, engasgada, mas eu continuava. Silvia começou a repetir comigo, baixinho, com a voz fina de criança assustada. Tião não orava. Só ficava ali, parado, como uma estátua de sal. Acho que naquele momento ele tinha perdido a fé em tudo. Em Deus, no Pai, no mundo, em nós. O sol foi ficando mais forte e a sede começou a apertar. Minha garganta arranhava, a boca estava seca, com gosto de metal. Silvia pediu água e eu não tinha o que dar. Tião olhou para mim com um olhar que dizia tudo. A gente vai morrer aqui. Eu não quis acreditar. Me recusei a acreditar. Segurei firme na mão de Silvia e disse: alguém vai vir. Alguém vai nos achar. Mas minha voz não convencia nem a mim mesma. As ondas foram aumentando. O barco subia e descia, e meu estômago revirava junto. Silvia chorava sem parar, um choro baixinho, cansado, de quem já não tem mais força. Tião segurava nas bordas do barco com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Eu só conseguia olhar para o céu e pedir, pedir, pedir. Manda alguém, por favor, manda alguém. Foi quando vi, ao longe, uma coisa pequena se movendo. Primeiro pensei que fosse imaginação, coisa da cabeça de quem já está delirando de medo e sede. Mas não era, era um barquinho branco remando na nossa direção. Eu pisquei de novo, com medo de que sumisse, mas continuava lá, cada vez mais perto. Tião, olha! Minha voz saiu num grito rouco. Ele levantou a cabeça, desconfiado, e viu também. Silvia abriu os olhos e tentou se levantar, mas estava fraca demais. O barquinho vinha devagar, mas vinha. E dentro dele, uma figura. Uma mulher remando sozinha, com um lenço florido amarrado na cabeça, cores de vermelho e amarelo que pareciam pegar fogo contra o sol. Quando ela chegou perto, deu para ver o rosto dela. Moreno, marcado pelo sol e pelo tempo, olhos grandes e assustados. Ela gritou, e a voz dela era forte, firme. Meu Deus do céu! 3 crianças sozinhas? Ela remou mais rápido com uma força que eu não sabia de onde vinha. Quando chegou do lado do nosso barco, segurou na borda e nos olhou com um misto de choque e compaixão. Como é que vocês vieram parar aqui? Cadê os pais de vocês? A voz dela tremia de indignação e preocupação. Tião tentou falar, mas não conseguiu. Eu abri a boca, mas só saiu choro. Silvia só apontou para o horizonte, para a praia longe, e soluçou. Meu pai foi embora. A mulher ficou branca feito lençol lavado. Ela olhou para o horizonte, depois para a gente, e algo mudou no rosto dela. Uma determinação dura, brava. Não importa, agora vocês vêm comigo. Ela subiu no nosso barco com a agilidade de quem já conhecia a força das águas, amarrou uma corda no nosso barco, voltou pro dela e começou a remar. Puxava a gente devagar, mas com força, com raiva quase, como se estivesse brigando com o mar. Eu olhava para ela e não conseguia acreditar. Parecia um sonho, ou um milagre. Ela remava sem parar, suando, com os músculos dos braços tremendo de esforço, mas sem fraquejar. De vez em quando olhava para trás para ver se estávamos bem e dizia: aguenta firme, meus filhos, já a gente chega. Silvia tinha desmaiado no meu colo. Tião segurava a borda do barco com as 2 mãos, olhando fixo para a mulher, como se precisasse ter certeza de que ela era real. Eu só conseguia chorar, um choro quieto, de alívio misturado com medo, com vergonha, com gratidão. A praia foi ficando mais perto, os coqueiros voltaram a aparecer e eu vi gente na areia, apontando, correndo na nossa direção. Quando finalmente encostamos na praia, a mulher desceu primeiro, puxou nosso barco para a areia com a ajuda de 2 homens que tinham vindo correndo e nos tirou de lá um por um. Pegou Silvia no colo, toda mole, e a carregou como se fosse um bebê. Tião desceu sozinho, cambaleando, e caiu de joelhos na areia. Eu desci por último, as pernas bambeando, e quando pisei na areia firme, desabei. Simplesmente desabei. A mulher nos levou para a casa dela. Era uma casa pequena, de taipa, com cheiro de erva cidreira e sabonete de coco.
Ela deitou Sílvia numa rede, cobriu com um cobertor velho, mas limpo, cheirando a sol. Deu água pra gente, devagar, para não passar mal. Tião bebeu tudo de uma vez e pediu mais. Eu bebi aos pouquinhos, sentindo a água descer e acordar meu corpo todo. A mulher molhou um pano e passou no rosto da Sílvia, nas têmporas, no pescoço. Ficou ali, cuidando, como se fosse mãe da gente. Só depois de um tempo, quando a gente já estava mais calma, ela perguntou: "Qual é o nome de vocês?" Tião respondeu primeiro, com a voz rouca: "Eu sou Tião, essa é a Dulce, e ela é a Sílvia." A mulher assentiu, devagar, e disse: "Meu nome é Almerinda, mas pode me chamar de Dona Almeia. E agora me conta direito. O que aconteceu?" Tião contou. Contou tudo. O jeito que o pai acordou a gente, o barco, o remo amarrado, ele nadando embora. A mulher escutava em silêncio, com o rosto cada vez mais fechado, mais duro. Quando Tião terminou, ela ficou calada por um tempo longo. Depois, suspirou fundo e disse, com uma voz que parecia vir de muito longe: "Esse homem tá perdido, muito perdido." Ela se levantou, acendeu uma lamparina e ficou ali parada, olhando para a chama. A luz dourada iluminava o rosto dela, e eu vi que tinha lágrimas nos olhos. Ela limpou com as costas da mão e disse: "Vocês vão ficar aqui hoje. Amanhã a gente vê o que faz, mas hoje vocês dormem aqui." E foi assim. Dormimos na casa de uma estranha que tinha nos salvado. Sílvia dormiu abraçada em mim. Tião ficou acordado a noite inteira, olhando para o teto. E eu só conseguia pensar numa coisa: por que meu pai fez isso? Por quê? Não tinha resposta. E talvez nunca fosse ter. Acordei com o cheiro de pão quentinho. Demorei uns segundos para lembrar onde estava, e quando lembrei, meu peito apertou de novo. Abri os olhos devagar e vi Sílvia ainda dormindo do meu lado, toda enroscada no cobertor, com o rostinho inchado de tanto chorar. Tião estava sentado no chão, encostado na parede, olhando para a porta. Não sei se ele tinha dormido ou se passou a noite inteira acordado, vigiando. Dona Almeia apareceu na porta, carregando uma bacia com água morna e um pano limpo. "Bom dia, meus filhos", disse ela, com aquela voz firme, mas carinhosa. "Vamos lavar esse rosto e comer alguma coisa. A vida não para, não importa o que aconteceu ontem." Ela falou isso olhando direto para Tião, como se soubesse exatamente o que ele estava pensando. Lavamos o rosto na bacia, a água estava morna e cheirava a ervas, uma mistura de alfazema com algo que eu não conhecia. Dona Almeia tinha esquentado no fogão a lenha e o vapor subia devagar, se misturando com a luz da manhã que entrava pela janela. Sílvia acordou, devagar, assustada. Mas quando viu Dona Almeia, relaxou um pouco. "Bom dia, Florzinha", disse a mulher, passando a mão no cabelo dela. "Hoje você vai comer direito, viu?" A mesa estava simples, mas farta. Pão com manteiga, cuscuz de milho ainda fumegante, banana frita e chá de erva cidreira. Meu estômago roncou só de ver. Fazia tempo que a gente não comia assim, com fartura, com cuidado. Em casa, era sempre peixe seco, farinha e o que sobrasse. Sentamos na mesa pequena de madeira e Dona Almeia serviu cada um com carinho, enchendo os pratos, dizendo: "Come, come tudo. Criança precisa de força." Comemos em silêncio. Sílvia devorou tudo, lambeu os dedos, pediu mais banana. Tião comia devagar, mas comia. Eu tinha um nó na garganta que não passava, mas forcei a comida para dentro, porque sabia que precisava. Dona Almeia ficou ali, sentada na beirada da cadeira, tomando seu chá, nos observando com aqueles olhos atentos, como quem está medindo cada gesto, cada respiração. Depois do café, ela mandou a gente sentar na varanda. Era uma varandinha pequena, com 2 cadeiras de balanço velhas e um banquinho de madeira. Dava para ver o mar dali, azul e manso, como se nada tivesse acontecido. Como se não tivesse quase nos matado no dia anterior. Dona Almeia sentou numa cadeira, pegou um rosário velho das mãos calejadas e começou a passar as contas, devagar, em silêncio. A gente ficou ali, só ouvindo o rangido da cadeira, o barulho do mar e o vento batendo nas folhas de coqueiro.
Foi Tião quem quebrou o silêncio. A senhora vai devolver a gente? A voz dele saiu tímida, mas firme. Dona Almeia parou de passar as contas do rosário e olhou para ele. Devolver para quem, meu filho? Tião engoliu seco. Pro nosso pai. Ela ficou quieta por um tempo. Depois suspirou fundo e disse: Olha, meu menino, eu não sei onde está teu pai. Ninguém sabe. Os homens da vila procuraram ele ontem a noite inteira. Nada. Sumiu. Pode ter ido embora, pode ter... Ela não terminou a frase, mas a gente entendeu. Pode ter morrido. Afogado. Desistido de tudo de vez. Sílvia começou a chorar baixinho. Eu segurei a mão dela e apertei. Tião ficou de cabeça baixa, as mãos nos joelhos, quieto. Dona Almeia se levantou, veio até ele e colocou a mão no ombro dele. Escuta bem o que eu vou te dizer, Tião. O que teu pai fez não foi culpa de vocês. Entendeu? Não foi culpa de vocês. Ele tá doente por dentro, e gente doente assim. Faz coisas que a gente não entende. Tião levantou os olhos para ela e vi que estavam molhados. Mas por quê? Por que ele fez isso com a gente? A voz dele rachava. Dona Almeia suspirou de novo, daquele jeito de quem já viu muita coisa ruim na vida. Porque quando a tristeza fica grande demais, ela come a pessoa por dentro. Teu pai perdeu tua mãe e não conseguiu se encontrar de novo, e quando a gente se perde assim, a gente acaba perdendo todo mundo junto. Ela voltou para a cadeira, pegou o rosário de novo e continuou. Mas vocês não vão se perder. Enquanto eu tiver força nos braços e fé no coração, vocês vão ficar bem. Não sei ainda como, mas vão. Foi a primeira vez que senti um farrapo de esperança. Pequeno, frágil, mas ali. Dona Almeia era conhecida na vila inteira. Viúva há muitos anos, tinha criado os filhos sozinha. 3 homens que já estavam grandes e moravam longe, trabalhando em outras cidades. Ela era parteira, benzedeira, conselheira. Todo mundo ia na casa dela quando precisava, para benzer quebranto, para pedir oração, para trazer bebê ao mundo. A casa dela cheirava a santos e a ervas secas penduradas no teto. Tinha uma imagem de Nossa Senhora num cantinho, sempre com uma vela acesa na frente. E tinha silêncio. Um silêncio bom, de paz, não aquele silêncio pesado que tinha lá em casa. Ela explicou pra gente como ia ser. Eu vou deixar vocês ficarem aqui por enquanto, mas não posso criar 3 crianças sozinha para sempre. Vou falar com o pessoal da vila, ver se alguém da família de vocês pode ajudar. Tem tios? Avós? Tião balançou a cabeça. Tenho uma tia, irmã da minha mãe, mas ela mora longe e nunca quis saber da gente depois que a mãe morreu. Dona Almeia anotou mentalmente. Vou atrás dela mesmo assim. Naquela tarde, enquanto Dona Almeia saía para conversar com os vizinhos, a gente ficou na casa. Sílvia brincava com uma boneca de pano velha que Dona Almeia tinha achado num baú. Tião ficou sentado na varanda, olhando para o mar, como se esperasse ver o pai voltando. Eu ajudei a arrumar a casa. Varri o chão de barro, sacudi os cobertores, organizei as panelas. Queria me sentir útil. Queria não pensar. Mas era impossível não pensar. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto do meu pai naquele último olhar. Vazio, morto por dentro. E ouvia o grito de Sílvia ecoando no vazio. Pai! Era um grito que tinha ficado grudado em mim, como cicatriz que nunca some. Quando Dona Almeia voltou, já estava escurecendo. Ela trazia um embrulho de pano nas mãos, roupas doadas pelos vizinhos. Olha só, disse ela, abrindo o embrulho. A dona Cida separou umas coisinhas para vocês. Não é roupa nova, mas tá limpa e boa. Tinha um vestido rosa claro para Sílvia, uma camisa de botão para Tião e uma saia de algodão para mim. Sílvia abraçou o vestido e sorriu pela primeira vez desde que tudo aconteceu. Era um sorriso pequeno, mas era um sorriso. Naquela noite, depois da janta, sopa de feijão com abóbora e pedaços de carne de sol, Dona Almeia acendeu a lamparina e nos chamou para perto. Vou contar uma coisa para vocês, disse ela, com a voz baixa, quase um sussurro. Eu também já fui largada. Faz muito tempo.
Meu pai me botou na porta de uma casa quando eu era pequena, porque não tinha como me criar. Eu chorei, bati na porta, gritei, mas ele não voltou. A gente ficou em silêncio, ouvindo. Ela continuou. Fui criada por uma família que nem era minha. Passei fome, passei frio, passei vergonha, mas também recebi carinho. E aprendi uma coisa: a gente pode nascer de um jeito e renascer de outro. Família não é só sangue, é quem fica, é quem escolhe ficar. Tião olhou para ela com olhos arregalados. E a senhora? A senhora perdoou seu pai? Dona Almeia pensou um pouco. Perdoei, mas demorou. Demorou muito. E só perdoei quando entendi que perdoar não é dizer que o que ele fez estava certo. É deixar de carregar o peso. Ela soprou a lamparina e a escuridão tomou conta do cômodo. Agora durmam. Amanhã é outro dia. E a gente dormiu. Dessa vez, sem tanto medo. Os dias foram passando devagar, como maré mansa. A casa de Dona Almeia virou nosso refúgio, nosso porto seguro. Ela não tinha muito, mas dividia tudo. O pão, o cobertor, o espaço na rede, o carinho. E carinho era algo que a gente tinha esquecido que existia. Aos poucos, fomos nos acostumando com aquela nova vida, mas sempre com um pé atrás, como quem não acredita que coisa boa dura muito. Toda manhã, Dona Almeia acordava cedo, antes do sol nascer. Eu acordava com o barulho dela mexendo no fogão a lenha, colocando água para ferver, preparando o café. O cheiro de lenha queimada misturado com café fresco enchia a casa toda. Era um cheiro bom, de lar. Eu levantava sem fazer barulho, ainda com Silvia dormindo abraçada em mim, e ia ajudar. Ela nunca pedia, mas eu queria ajudar. Precisava me sentir útil. Precisava mostrar que a gente não era peso. Bom dia, Dulce. Ela dizia sempre com aquele sorriso cansado, mas verdadeiro. Dormiu bem? Eu acenava com a cabeça, pegava o rodo de pano e começava a varrer o chão ainda úmido da noite. O barro batido ficava mais escuro de manhã, quase preto, e rangia sob o pano. Depois, eu estendia as trouxas de roupa no varal, ajudava a picar a lenha miúda, buscava água no poço. Cada tarefa era um jeito de dizer obrigada. Obrigada por nos salvar. Obrigada por não ter ido embora também. Tião, por outro lado, ficava cada vez mais calado. Passava as manhãs sentado na varanda, olhando para o mar, como se esperasse ver algo surgir de lá. Às vezes, pegava o facão velho de Dona Almeia e ia para o quintal cortar umas palhas secas, só para ter o que fazer. Mas a tristeza estava grudada nele feito sombra. Ele mal comia, mal falava, só ficava ali, remoendo algo que não saía para fora. Dona Almeia percebia. Ela não era boba. Uma tarde, ela sentou do lado dele na varanda e ficou quieta, só passando as contas do rosário. Depois de um tempo, disse baixinho: Tião, meu filho, raiva guardada vira veneno. Se tiver que chorar, chora. Se tiver que gritar, grita. Mas não deixa essa coisa crescer dentro de você. Tião não respondeu. Só apertou os punhos e continuou olhando para o horizonte. Ela suspirou e deixou ele ali. Às vezes, a gente precisa de tempo. E Dona Almeia sabia esperar. Silvia, ao contrário, estava florescendo. Como planta que recebe água depois de muito tempo seca, ela voltou a sorrir, a brincar, a cantar. Dona Almeia ensinou ela a fazer trancinhas no próprio cabelo, e Silvia passava horas se olhando no pedaço de espelho quebrado que tinha pendurado na parede. Ela ajudava a cuidar das galinhas no quintal, jogava milho no chão e ria quando elas ciscavam desesperadas. Era bonito de ver, mas também doía, porque eu sabia que aquilo podia acabar a qualquer momento. Foi numa tarde de vento forte que Dona Almeia recebeu visita. Era um homem alto, de chapéu de palha e roupa simples, que vinha trazendo notícias. Ele tirou o chapéu quando entrou e cumprimentou ela com respeito. Dona Almeia, vim avisar. Acharam o barco do pai daquelas crianças. Tava encalhado na praia do outro lado da ponta. Meu coração parou. E ele? Perguntou Dona Almeia. O homem balançou a cabeça. Dele, nada. Só o barco. Tião ouviu tudo da varanda. Levantou devagar, entrou na casa e olhou para o homem. Meu pai...
Ele morreu? A voz dele saiu sem emoção, seca, como se já tivesse se preparado para aquilo. O homem não sabia o que dizer. Olhou para Dona Almeia pedindo socorro. Ela se aproximou de Tião e segurou os ombros dele. A gente não sabe, meu filho. Pode ser que ele tenha ido embora mesmo. Às vezes, gente assim some. Tião puxou o braço dela com força e saiu correndo. Saiu pela porta, desceu a escadinha de tábuas velhas e correu em direção à praia. Eu corri atrás dele, gritando: Tião, volta! Mas ele não parava. Correu até a areia, até a beira do mar, e parou ali, ofegante, com as mãos nos joelhos, olhando para as ondas. Quando cheguei perto, ele estava chorando. Chorando alto, soluçando, com o corpo todo tremendo. Sentei do lado dele na areia molhada e não disse nada. Só fiquei ali. Às vezes, a gente não precisa de palavras, só precisa de presença. Depois de um tempo, ele falou com a voz embargada. Eu queria que ele voltasse, Dulce. Só para eu poder perguntar, por quê? Por que ele fez isso? A gente não era suficiente? Eu não era suficiente? Meu coração partiu. Não foi culpa nossa, Tião. Dona Almeia falou. Ele estava doente. Não foi culpa nossa. Mas eu não sei se ele acreditou. Acho que nem eu acreditava de verdade. Naquela noite, Dona Almeia fez algo diferente. Depois da janta, um pirão de peixe simples mais gostoso, ela acendeu a lamparina, pegou uma Bíblia velha e pediu para a gente sentar perto dela. Abriu numa página marcada com uma fita vermelha desbotada e começou a ler, devagar, com aquela voz de quem já leu aquilo 1000 vezes, mas ainda acredita em cada palavra. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ela parou, olhou para a gente e continuou. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que mesmo quando tudo desaba, quando a gente acha que não aguenta mais, tem algo maior segurando a gente. Pode não parecer, pode não sentir, mas tem. Silvia ouvia com os olhos arregalados como quem escuta história de princesa. Eu ouvia com o coração apertado. Tião ouvia de cabeça baixa, mas ouvia. Depois da leitura, Dona Almeia ensinou a gente a orar junto. Não era aquela reza mecânica, decorada, que a gente fazia sem pensar. Era diferente. Ela falava com Deus como quem fala com um amigo. Senhor, essas crianças aqui tão machucadas, o coração delas está sangrando por dentro. Eu peço que o Senhor cure essas feridas, que dê força para elas continuarem, que mostre o caminho. A voz dela tremia, e eu percebi que ela também estava emocionada. Silvia começou a chorar baixinho. Eu segurei a mão dela. E pela primeira vez, senti que talvez, só talvez, a gente conseguisse sobreviver àquilo. Os dias seguintes foram parecidos. A rotina foi se instalando. Acordar cedo, ajudar nas tarefas, comer junto, orar junto, dormir junto. Mas sempre com aquela sensação de provisório, de que a qualquer momento alguém ia bater na porta e levar a gente embora. E foi exatamente isso que aconteceu. Era uma tarde de sol forte, daquelas em que até o vento parece cansado. Eu estava no quintal, ajudando Dona Almeia a estender lençóis no varal, quando ouvi um barulho de passos pesados na areia. Olhei e vi uma mulher se aproximando. Era magra, com roupas escuras e um lenço amarrado na cabeça. O rosto dela era duro, fechado, com rugas profundas ao redor da boca. Dona Almeia parou o que estava fazendo e foi ao encontro dela. — A senhora é Dona Almeia? A voz da mulher era seca, sem simpatia. — Sou. Em que posso ajudar? A mulher cruzou os braços. — Eu vim buscar as crianças. Sou irmã da mãe delas. Soube que meu cunhado fez aquela loucura e que a senhora está cuidando dos meninos. Meu sangue gelou. Tião apareceu na porta, tenso. Silvia se escondeu atrás de mim. Dona Almeia olhou para a mulher, medindo ela dos pés à cabeça. A senhora nunca quis saber dessas crianças antes. Por que agora? A mulher bufou. Porque agora não tem mais ninguém, e eu não vou deixar falarem que abandonei os filhos da minha irmã. Vou levar eles comigo. Dona Almeia não se moveu. E vai cuidar bem? Vai dar amor? Porque essas crianças precisam de amor, não só de casa.
A mulher revirou os olhos. Vou fazer o que posso. Agora cadê eles? Eu senti o mundo desabar de novo. Dona Almeia não deixou a mulher entrar na casa. Ficou ali, parada na frente da porta, como um muro. Antes de levar essas crianças, eu preciso ter certeza de que vão ficar bem. Como é o nome da senhora? A mulher suspirou impaciente. Meu nome é Marta, Marta Ferreira, e eu já falei, sou irmã da mãe delas. Tenho todo o direito de levar eles. Dona Almeia cruzou os braços. Direito? A senhora sumiu quando a irmã morreu. Sumiu quando essas crianças mais precisaram. E agora aparece aqui querendo levar? Não é bem assim não, Dona Marta. A voz dela estava firme, mas eu percebi um tremor ali. Ela sabia que não podia impedir a tia de nos levar. Legalmente, Marta tinha razão. Mas o coração de Dona Almeia estava gritando contra aquilo. Marta deu um passo à frente, irritada. Olha aqui, eu não vim pedir opinião. Vim buscar o que é meu por direito. Essas crianças são sangue do meu sangue e vou cuidar delas do meu jeito. A senhora fez a caridade dela, agora deixa que eu cuido. Ela tentou passar, mas Dona Almeia não saiu da frente. Do seu jeito? E que jeito é esse? Vai dar comida? Vai dar carinho? Vai tratar eles como gente ou como fardo? Marta ficou vermelha de raiva. A senhora tá passando dos limites. Sai da frente antes que eu chame alguém para te obrigar. Dona Almeia respirou fundo, olhou para trás e viu a gente ali. Tião com os punhos cerrados, eu segurando Sílvia, que chorava baixinho. Ela sabia que não adiantava brigar. Aquela mulher ia levar a gente de qualquer jeito. Devagar, Dona Almeia saiu da frente. Mas antes, olhou nos olhos de Marta e disse, com uma voz baixa e dura: essas crianças já sofreram demais. Se a senhora machucar eles de qualquer jeito, vai ter que prestar contas. E não é comigo, não. É lá em cima. E apontou para o céu. Marta entrou na casa sem pedir licença. Olhou para a gente e fez um gesto brusco com a mão. Peguem as coisas de vocês. Vamos embora agora. Sílvia agarrou minha saia, tremendo. Eu não quero ir. A voz dela saía fininha, desesperada. Tião estava imóvel, olhando para a tia com ódio nos olhos. Eu senti as lágrimas descerem, quentes, queimando. Dona Almeia se aproximou de nós e se ajoelhou na nossa frente. Segurou as mãos de Sílvia e disse: Florzinha, às vezes a gente precisa ir embora de lugares que ama. Mas isso não quer dizer que o amor acaba. Eu vou estar aqui sempre. Se precisarem de mim, é só mandar recado. Ela olhou para Tião e segurou o rosto dele com as duas mãos. Você é forte, Tião, mais forte do que imagina. Cuida das tuas irmãs e não deixa a raiva comer teu coração. Depois olhou para mim, não disse nada, só me abraçou. E naquele abraço, ela disse tudo. Eu senti o cheiro dela, erva cidreira, sabonete de coco, suor de trabalho honesto, cheiro de mãe, cheiro de lar. E soube que nunca mais ia esquecer. A gente não tinha quase nada para levar. As roupas doadas pelos vizinhos, uma boneca de pano que Sílvia não largava e uma bíblia pequena que Dona Almeia colocou nas minhas mãos. Lê para eles quando tiver triste. Lê e lembra que vocês não estão sozinhos. Eu abracei a bíblia contra o peito e prometi que ia ler. Saímos daquela casa como quem sai de um sonho bom e acorda num pesadelo. Marta ia na frente, andando rápido, sem olhar para trás. A gente ia atrás, arrastando os pés na areia. Sílvia chorava sem parar, segurando minha mão com tanta força que doía. Tião ia calado, com a mandíbula travada, olhando para o chão. Eu olhei para trás uma última vez e vi Dona Almeia parada na porta, com as mãos no peito, chorando. Acenei para ela. Ela acenou de volta. E aquela imagem ficou gravada em mim para sempre. A casa de Marta ficava longe, do outro lado da vila, quase na beirada da mata. Era maior que a de Dona Almeia, feita de tijolos, com um telhado de telhas vermelhas. Mas não tinha vida. Parecia uma casa morta. As janelas estavam fechadas, o quintal cheio de mato seco e o cheiro... O cheiro era de mofo, de coisa velha, de abandono. Entramos e Marta nos levou direto para um quartinho nos fundos. Tinha 3 esteiras velhas no chão, uma janelinha pequena
e nada mais. Nem cobertor, nem travesseiro, nem cuidado. Vocês dormem aqui, e não quero barulho, entenderam? Eu acordo cedo e trabalho muito. Não tenho tempo para ficar cuidando de criança. Ela falou isso como se a gente fosse um estorvo, um peso que ela tinha sido obrigada a carregar. Sílvia se jogou numa esteira e chorou até dormir de exaustão. Tião sentou encostado na parede, abraçando os joelhos, olhando para a parede como se ela fosse a coisa mais interessante do mundo. Eu fiquei ali, no meio, sem saber o que fazer, sem saber o que dizer. Só sabia que tudo tinha piorado. E muito. Nos dias seguintes, descobrimos como era viver na casa de Marta. Ela acordava antes do sol nascer e nos acordava junto, gritando do corredor. Levanta! Tem serviço para fazer! A gente se levantava ainda tonto de sono, e ela já vinha com uma lista de tarefas: buscar água no poço, lavar roupa no tanque, varrer a casa toda, cuidar das galinhas, arrancar mato do quintal. Tudo isso antes do café da manhã, que era sempre a mesma coisa: farinha com rapadura e água. Ela não batia na gente, não precisava. As palavras dela batiam mais forte. Inútil, dizia para Tião quando ele não conseguia carregar o balde cheio de água. Lerdeza, dizia para mim quando eu demorava para estender a roupa. Chorona, dizia para Sílvia quando ela reclamava de fome. Cada palavra era uma chicotada, e a gente ia murchando por dentro, como planta sem sol. Tião tentava proteger a gente do jeito dele. Fazia as tarefas mais pesadas, carregava o que eu não conseguia, desviava a atenção de Marta quando Sílvia estava prestes a levar bronca. Mas ele também estava se quebrando. Eu via nos olhos dele. A luz estava sumindo. Aquele menino que um dia tinha sido forte e desconfiado estava virando sombra. Sílvia parou de falar. Simplesmente parou. Fazia tudo o que mandavam, mas não abria a boca. Não sorria, não chorava alto, não reclamava. Era como se ela tivesse desistido de ser criança. E isso doía mais do que qualquer coisa. Eu tentava conversar com ela à noite, quando Marta dormia, mas ela só me olhava com aqueles olhos vazios e virava para o lado. Eu, por minha vez, me agarrei na Bíblia que Dona Almeia tinha me dado. Toda noite, depois que Marta apagava a lamparina e a casa ficava escura e silenciosa, eu pegava a Bíblia, ia até a janelinha, onde entrava um fio de luar, e lia. Lia baixinho, quase sussurrando, para não acordar ninguém. Lia qualquer página que abrisse. E aquelas palavras eram meu ar, minha água. Minha única esperança de que um dia aquilo ia acabar. Uma noite, enquanto eu lia, Tião se aproximou. Sentou do meu lado e ficou quieto, só ouvindo. Depois de um tempo, ele perguntou: Dulce, você acha que Dona Almeia está pensando na gente? Eu fechei a Bíblia e olhei para ele. Tenho certeza. Ela prometeu que ia pensar na gente sempre. Ele assentiu devagar. Eu sinto falta dela. Sinto falta daquela casa, daquele cheiro de pão. A voz dele quebrou. Eu segurei a mão dele e apertei. Eu também. Ficamos ali, sentados no escuro, segurando as mãos um do outro, tentando não desmoronar completamente. E foi nesse momento que percebi. A gente tinha sobrevivido ao mar, tinha sobrevivido ao abandono do pai. E ia sobreviver àquilo também. Não sabia como, mas ia. Os meses foram passando devagar, pesados como chumbo. A vida na casa de Marta era uma rotina de trabalho sem fim e palavras duras. A gente acordava no escuro, trabalhava o dia inteiro e dormia exausto. Não tinha brincadeira, não tinha conversa boa, não tinha carinho. Era só sobreviver. E sobreviver cansa a alma. Sílvia continuava em silêncio. Às vezes, eu acordava de madrugada e via ela acordada, sentada na esteira, olhando para a janelinha como se esperasse que alguém viesse nos buscar. Mas ninguém vinha. Eu me arrastava até ela, abraçava por trás e ficava ali, quieta, sentindo o corpinho magro dela tremendo. Não tinha palavras para confortar. Não tinha promessas para fazer. Só tinha aquele abraço apertado, e às vezes era o suficiente para ela voltar a dormir. Tião estava ficando cada vez mais distante. Ele não falava quase nada, nem comigo. Passava os dias fazendo as tarefas com um automatismo assustador, como se fosse uma máquina.
De noite, ficava acordado até tarde, sentado perto da porta, olhando para a escuridão lá fora. Eu sabia que ele estava planejando alguma coisa, mas não sabia o quê. E tinha medo de perguntar. Foi numa tarde de chuva forte que tudo mudou. Marta tinha saído para casa de uma vizinha e a gente ficou sozinho. Tião estava sentado no chão da cozinha, afiando um facão velho no rebolo, com movimentos lentos e precisos. Eu estava lavando a louça do almoço e Sílvia estava enrolada num cobertor velho no canto, tremendo de frio. De repente, Tião parou de afiar e olhou para mim. Dulce, a gente precisa ir embora daqui. A voz dele saiu firme, decidida. Eu parei de lavar a louça e olhei para ele, assustada. Ir para onde, Tião? Ele levantou, guardou o facão e veio até mim. Para qualquer lugar. Até para a rua é melhor que aqui. A gente não aguenta mais. Meu coração disparou. Eu sabia que ele tinha razão, mas também sabia que fugir era perigoso. A gente era criança. Não tinha para onde ir, não tinha comida, não tinha nada. E se acontecer alguma coisa? E se a gente se perder? E se... Tião me interrompeu. E se a gente continuar aqui? O que vai acontecer? A gente vai murchar, Dulce. Vai morrer por dentro. Já tá quase acontecendo com a Sílvia. Eu olhei para nossa irmãzinha, tão pequenininha, tão apagada, e senti um aperto no peito. Ele tinha razão. A gente estava morrendo aos poucos. Marta não batia, não machucava o corpo, mas estava matando o espírito da gente. E para onde a gente ia? Perguntei com a voz tremendo. Tião respirou fundo. Para a casa de Dona Almeia. A gente volta para lá. Ela disse que se a gente precisasse, era só mandar recado. A gente vai até lá. A ideia parecia loucura. A casa de Dona Almeia ficava longe, do outro lado da vila, e a gente teria que atravessar um monte de lugar perigoso. Mas, ao mesmo tempo, era a única coisa que fazia sentido. Dona Almeia era a única pessoa que tinha nos tratado com amor de verdade. Se alguém podia nos salvar de novo, era ela. Quando? Perguntei. Tião olhou pela janela, vendo a chuva cair forte lá fora. Hoje à noite, quando Marta dormir, a gente foge. Meu estômago revirou, mas concordei. Porque não tinha mais escolha. Naquela noite, fingimos estar dormindo. Marta passou pelo quartinho, conferiu se estávamos quietos e foi dormir no quarto dela. Esperamos o tempo passar. Eu contava os segundos na cabeça, sentindo o coração bater tão forte que achei que ia sair pela boca. Sílvia estava acordada, os olhos arregalados no escuro. Eu segurei a mão dela e sussurrei. A gente vai sair daqui. A gente vai voltar para Dona Almeia. Pela primeira vez em meses, vi um brilho nos olhos dela. Quando Tião achou que era seguro, levantou devagar, ajudou a gente a se levantar e fomos até a porta. Ele abriu com cuidado, rezando para não ranger. A porta gemeu baixinho e a gente congelou, esperando Marta acordar. Mas nada aconteceu. Ela continuou roncando no quarto. Respiramos aliviados e saímos. A noite estava fria e escura. Não tinha lua, e o céu estava coberto de nuvens pesadas. A chuva tinha passado, mas o chão estava molhado e escorregadio. Tião ia na frente, segurando minha mão, e eu segurava a de Sílvia. Andamos descalços pela estrada de terra, pisando em poças, tropeçando em pedras, mas sem parar. Não podíamos parar. O caminho parecia não ter fim. Eu não sabia se estávamos indo na direção certa. Tião também não. Só seguíamos a intuição, a memória do caminho que tínhamos feito quando Marta nos levou. Cada barulho era um susto. Um cachorro latindo longe, o vento balançando as árvores, o som de água correndo. Tudo parecia perigoso. Sílvia começou a mancar. O pé dela tinha pisado em algo cortante e estava sangrando. Ela não reclamou, não chorou, só mancava. Tião percebeu, parou e rasgou um pedaço da própria camisa. Amarrou no pé dela com cuidado e disse: Aguenta mais um pouco, a gente tá quase lá. Mas não sabíamos se estávamos. Andamos por horas. Ou pelo menos pareceu horas. Meus pés doíam, minhas pernas tremiam, minha garganta estava seca. Sílvia estava quase desmaiando, e eu a carregava nas costas quando ela não aguentava mais andar.
Tião ia na frente, determinado, mas eu via que ele também estava no limite. Foi quando vimos a luz, uma luzinha fraca, tremendo ao longe. Parecia uma lamparina. Tião parou, olhou e disse: "É ali, tem que ser." Ganhamos novo fôlego e corremos. Corremos até não aguentar mais. E quando chegamos perto, vi que era mesmo a casa de Dona Almeia. A varandinha, a cadeira de balanço, a luz da lamparina na janela. Era como ver o céu depois de tanto inferno. Tião bateu na porta. Bateu forte, desesperado. "Dona Almeia, abre, por favor, somos nós." A porta abriu quase na mesma hora, e lá estava ela, de camisola branca, com os cabelos soltos, segurando uma lamparina, os olhos arregalados de susto. Meu Deus! Meninos! O que aconteceu? A gente desabou. Literalmente. Silvia caiu nos braços dela. Eu caí de joelhos no chão, e Tião encostou na parede e começou a chorar. Dona Almeia nos puxou para dentro, fechou a porta e nos abraçou, todos ao mesmo tempo. Tá tudo bem agora. Vocês estão em casa." E aquela palavra, casa, quebrou a gente de vez. Ela nos deu água, lavou nossos pés machucados, colocou a gente para sentar perto do fogão ainda quente e cobriu com cobertores. Preparou chá de erva doce morno e deu pra gente beber devagar. Silvia tomou tudo e adormeceu no colo dela. Tião estava exausto demais para falar. Eu tentei explicar, mas mal conseguia formar frases. Dona Almeia não fez perguntas, só disse: "Amanhã a gente conversa. Agora vocês precisam descansar." Nos levou para o quartinho onde tínhamos dormido antes, deitou a gente nas redes e cobriu com cuidado. Antes de sair, ela passou a mão no meu cabelo e sussurrou: "Bem-vindos de volta, meus filhos." Fechei os olhos e, pela primeira vez em meses, dormi em paz. Porque sabia que, não importava o que acontecesse, estávamos onde devíamos estar. Estávamos em casa. Acordei com o cheiro de bolo de fubá. Daqueles bem fofinhos com aquele cheiro doce e quente que preenche a casa inteira. Abri os olhos devagar, ainda confusa, achando que estava sonhando. Mas não era sonho. Eu estava na casa de Dona Almeia de novo, na rede macia, coberta com o cobertor cheiroso, ouvindo o barulho dela mexendo na cozinha. Era real. Levantei com cuidado para não acordar Silvia, que dormia profundamente pela primeira vez em tanto tempo. O rostinho dela estava relaxado, sem aquela tensão que tinha virado parte dela. Tião já estava acordado, sentado na beirada da rede dele, olhando para as próprias mãos. Quando me viu, deu um meio sorriso cansado. "A gente conseguiu", disse ele baixinho. "A gente conseguiu voltar." Dona Almeia nos chamou para a cozinha. A mesa estava posta com carinho. Bolo de fubá fumegante, manteiga caseira, queijo branco e café com leite. Meu estômago roncou só de ver. Sentamos meio tímidos, como se não tivéssemos direito de estar ali. Ela serviu cada um com cuidado, enchendo os pratos e disse: "Comam, comam tudo. Vocês estão magros demais." Comemos em silêncio, mas era um silêncio diferente. Não era o silêncio pesado da casa de Marta. Era o silêncio de quem está cansado demais para falar, mas sabe que está seguro. Silvia comeu devagar, saboreando cada pedacinho, como quem tinha esquecido o que era comida gostosa. Tião devorou tudo e pediu mais. Eu comi com lágrimas escorrendo, porque cada garfada era um pedaço de amor. Depois do café, Dona Almeia mandou a gente sentar na varanda. O sol já estava alto, dourado e quente, e o mar lá embaixo brilhava como vidro quebrado. Ela puxou a cadeira de balanço, sentou e olhou pra gente com aquele jeito sério dela. "Agora vocês vão me contar direitinho o que aconteceu, do começo ao fim." Tião contou. Contou sobre as tarefas sem fim, as palavras duras, a falta de carinho, a comida escassa. Contou como Silvia tinha parado de falar, como eu lia a Bíblia escondida toda noite, como ele tinha planejado a fuga. Dona Almeia escutou tudo sem interromper, mas eu via a raiva crescendo no rosto dela. As mãos dela apertavam os braços da cadeira com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Quando Tião terminou, ela ficou quieta por um tempo longo.
Depois respirou fundo e disse: essa mulher, essa Marta, ela não tem coração. Ou perdeu ele no caminho. Ninguém trata criança assim. Ninguém. Ela olhou para cada um de nós e continuou: mas agora vocês estão aqui. E vão ficar. Não importa o que ela diga, não importa o que aconteça, vocês não vão voltar para lá. Mal ela terminou de falar, ouvimos passos pesados se aproximando. Olhamos e vimos Marta subindo a ladeirinha que levava à casa, com o rosto vermelho de raiva e o dedo em riste. Eu sabia que vocês tinham vindo para cá, ela gritava enquanto se aproximava. Silvia se encolheu atrás de mim, tremendo. Tião se levantou, tenso. Dona Almeia ficou sentada, mas endireitou as costas. Marta chegou na varanda como um vendaval. Vocês três vão pegar as coisas agora e voltar comigo, agora! Ela estava ofegante, suada, furiosa. Dona Almeia se levantou devagar, colocou-se entre Marta e nós e disse com uma voz calma, mas firme: essas crianças não vão a lugar nenhum. Marta deu uma risada seca, sem humor. A senhora não tem direito nenhum sobre eles. Eu sou tia deles. Eu tenho o direito. Dona Almeia não se moveu. Direito? A senhora tem direito porque é sangue? Então me explica. Onde estava esse direito quando a mãe deles morreu? Onde estava quando o pai largou eles no mar? Onde estava quando eles mais precisaram? Marta ficou vermelha. Eu não podia na época. Não tinha condições. Dona Almeia deu um passo à frente. E agora tem? Porque pelo que essas crianças me contaram, a senhora só deu trabalho, fome e desamor. Isso não é cuidar. Isso é maltratar. Marta cerrou os punhos. A senhora não sabe de nada. Eu fiz o que pude. Dei casa, dei comida. Dona Almeia a interrompeu. Casa não é só teto. Comida não é só farinha com rapadura. Criança precisa de colo, de palavra boa, de esperança. E isso a senhora não deu. Houve um silêncio pesado. Marta olhou para a gente, e por um segundo eu vi algo parecido com vergonha no rosto dela. Mas logo a raiva voltou. De qualquer jeito eles têm que voltar, senão vou chamar as autoridades. Dona Almeia cruzou os braços. Então chama. Chama e vamos ver o que eles vão dizer quando souberem como a senhora tratou essas crianças. Marta hesitou. Ela sabia que Dona Almeia tinha razão. Sabia que se alguém investigasse, ia descobrir que ela não tinha cuidado da gente direito. Ficou ali parada, sem saber o que fazer, respirando pesado. Depois, cuspiu no chão e disse: fiquem então, mas não venham atrás de mim quando precisarem de alguma coisa, porque eu lavei minhas mãos. E saiu. Saiu pisando duro, bufando de raiva, sem olhar para trás. A gente ficou ali, ainda tremendo, sem acreditar no que tinha acabado de acontecer. Dona Almeia se virou para a gente e disse: acabou. Ela não vai mais incomodar vocês. E naquele momento, eu soube que era verdade. Nos dias seguintes, a vida voltou a ter cor. Dona Almeia nos matriculou na escolinha da vila, uma salinha pequena onde uma professora jovem ensinava a ler, escrever e fazer contas. Eu adorava ir. Adorava o cheiro de giz, o som das outras crianças rindo no recreio, a sensação de estar aprendendo algo. Silvia também começou a frequentar e, aos poucos, voltou a falar. Primeiro foram palavrinhas soltas. Obrigada, sim, não. Depois, frases inteiras. E, finalmente, voltou a sorrir. Tião teve mais dificuldade. Ele estava atrasado nas lições porque nunca tinha ido para a escola direito, e isso o deixava envergonhado. Mas a professora, Dona Yara, era paciente. Ela ficava depois da aula ensinando ele, devagar, com carinho, e ele foi aprendendo. Foi devagar, mas foi. Dona Almeia nos ensinou outras coisas também. Ensinou a cozinhar, a cuidar da horta, a pescar com linha e anzol. Ensinou a orar de verdade, não aquela reza decorada, mas aquela conversa de coração aberto. Ensinou que perdoar não é esquecer, mas é soltar o peso. E ensinou que família não é só quem nasce com a gente, é quem escolhe ficar. Uma tarde, enquanto eu ajudava ela a descascar mandioca no quintal, perguntei: Dona Almeia, por que a senhora faz tudo isso pela gente? A gente não é nada sua.
Ela parou de descascar, olhou para mim com aqueles olhos profundos e disse: Dulce, meu bem, quando eu vi vocês naquele barco, perdidos no mar, eu vi a mim mesma. Eu também fui abandonada, também fui jogada para morrer, mas alguém me pegou, e agora é minha vez de pegar vocês. Ela voltou a descascar a mandioca e continuou: A gente não escolhe o que acontece com a gente, mas escolhe o que faz depois. Eu escolhi não deixar a dor me endurecer. Escolhi usar ela para ter compaixão. E vocês vão escolher também. Um dia, quando crescerem, vão lembrar de tudo isso e vão decidir: vou carregar isso como peso ou como lição? Eu não sabia o que responder. Só continuei descascando a mandioca, pensando nas palavras dela. E soube que um dia, quando crescesse, ia fazer como ela. Ia ajudar quem precisasse. Ia ser porto seguro para quem estivesse à deriva, porque tinha aprendido com a melhor. A vida na casa de Dona Almeia tinha um ritmo próprio, uma cadência que acalmava a alma. A gente cresceu ali, naquele chão de barro batido, naquele quintal com cheiro de manjericão e alecrim, naquela varanda de onde dava para ver o mar. Tião foi crescendo forte, cheio de músculos e de silêncios. Ele tinha aprendido a pescar com os homens da vila e passava os dias no mar, voltando com a rede cheia e o rosto queimado de sol. Era um menino de poucas palavras, mas de muito trabalho. Trazia o peixe para casa, limpava tudo sozinho e ainda ajudava a consertar o telhado quando precisava. Dona Almeia dizia que ele tinha virado homem cedo demais, mas que era um homem de bem. Sílvia se transformou numa moça bonita e delicada. Tinha o jeito meigo da mãe, que eu mal me lembrava, mas que Tião dizia que ela puxou. Adorava cuidar das flores no quintal, fazia arranjos para enfeitar a casa, cantava enquanto cozinhava. A voz dela era doce, lembrava passarinho de manhã cedo. Ela tinha voltado a sorrir de verdade, daquele jeito largo com os olhos brilhando. Dona Almeia dizia que ela era a flor que quase murchou, mas que voltou a desabrochar. E eu me tornei a ajudante de Dona Almeia em tudo. Aprendi a ser parteira, a fazer partos, a cuidar de recém-nascidos. Aprendi a fazer chás medicinais, a benzer quebranto, a orar pelos doentes. As mulheres da vila começaram a me chamar quando Dona Almeia não podia ir sozinha. Leva a Dulce junto, diziam. Ela tem mão boa. E eu ia com meu saquinho de ervas e minha fé. Foi numa dessas idas que conheci Roberto. Ele era filho de um pescador da vila ao lado. Tinha vindo ajudar o pai a consertar uma rede quando me viu passando. Alto, moreno, com olhos gentis e um sorriso que não era atrevido, mas sincero. Ele tirou o chapéu quando passei e disse: Bom dia, moça. Eu só acenei com a cabeça, meio sem graça, e continuei andando. Mas senti que ele tinha ficado olhando. Depois disso, ele começou a aparecer mais na vila. Sempre com uma desculpa. Vinha ajudar um vizinho, trazer peixe para vender, consertar um barco. Mas eu sabia. E Dona Almeia também sabia. Uma tarde, ela me chamou na cozinha e disse com aquele jeito dela: Esse moço, o Roberto, tá de olho em você. Você sabe disso, né? Fiquei vermelha. Sei não, Dona Almeia. Ela riu. Sei sim, e ele parece rapaz bom, mas toma cuidado, viu? Coração é terra fértil. Planta o que plantar, nasce. Roberto foi conquistando meu coração aos poucos. Não foi de repente, não foi com galanteio vazio. Foi com presença. Ele aparecia para ajudar Tião a puxar a rede, trazia flores do campo para Sílvia. Oferecia lenha para Dona Almeia e, para mim, trazia palavras. Conversava comigo sobre tudo e sobre nada, sobre o mar, sobre Deus, sobre sonhos. E aos poucos eu fui me abrindo. Contei para ele sobre meu pai, sobre o barco à deriva, sobre Marta, sobre tudo. Ele escutou tudo em silêncio, sem julgar, sem interromper. Quando terminei, ele segurou minha mão e disse: Dulce, você é a pessoa mais forte que eu conheço, e eu quero estar do seu lado, se você deixar. E eu deixei. Pedimos a bênção de Dona Almeia, que chorou de alegria. Minha menina vai casar, dizia ela, enxugando as lágrimas com a ponta do avental. Parece que foi ontem que eu puxei vocês do mar. Tião gostava de Roberto.
Confiava nele. E isso era o que importava. Sílvia ficou radiante, já planejando flores para enfeitar a igreja. Nos casamos numa manhã de sol, na capelinha da vila. Foi simples. Eu de vestido branco emprestado, ele de roupa limpa e cheirando a sabonete. Dona Almeia estava na primeira fileira, sorrindo e chorando ao mesmo tempo. Tião foi meu padrinho. Sílvia jogou pétalas de rosa no chão. E quando o padre disse, "Pode beijar a noiva", eu senti que tinha encontrado o meu porto seguro. Fomos morar numa casinha perto da praia, não muito longe de Dona Almeia. Era pequena, mas era nossa. Roberto pescava, eu ajudava Dona Almeia nos partos e cuidava da casa. E fomos felizes, daquele jeito simples, mas verdadeiro. Os anos passaram. Tivemos filhos. 3 meninos e 2 meninas, todos saudáveis, todos barulhentos, todos cheios de vida. Eu os criei com o amor que aprendi com Dona Almeia. Ensinei eles a orar, a respeitar os mais velhos, a ajudar quem precisa. E sempre, sempre dizia: "Vocês são amados, não importa o que aconteça, vocês são amados." Tião nunca se casou. Dizia que não era para ele, que o mar já era mulher suficiente. Mas eu sabia que ele tinha medo. Medo de deixar alguém entrar muito fundo e depois perder. Ele continuou morando com Dona Almeia, cuidando dela à medida que ela ia envelhecendo. Era um filho para ela, de fato e de coração. Sílvia se casou com um rapaz da vila, um homem bom que tocava viola nas festas. Eles tiveram uma filha, uma menininha linda que Sílvia chamou de Almerinda, em homenagem a quem tinha salvado nossas vidas. Dona Almeia chorou quando soube. "Agora meu nome vai continuar", disse ela, "e meu amor também. Mas a vida que dá também tira." Dona Almeia começou a fraquejar. As pernas já não aguentavam caminhar muito. As mãos tremiam ao segurar a xícara. A memória começou a falhar. Mas a fé, essa nunca fraquejou. Ela continuava orando, continuava benzendo, continuava sendo luz. Só que agora era a gente que cuidava dela. Eu ia todos os dias na casa, levava comida, dava banho nela, penteava os cabelos brancos. Sílvia cantava para ela. Tião carregava ela no colo quando precisava sair da rede. A gente fazia por ela o que ela tinha feito por nós. E ela agradecia, sempre. Meus filhos do coração. Foi numa tarde de vento suave que ela me chamou. Estava deitada na rede, enrolada no cobertor, com os olhos fundos, mas ainda brilhando. "Dulce, vem cá." Sentei do lado dela, segurei a mão frágil. Ela olhou para mim e disse: "Eu vou embora em breve. Eu sinto." Tentei protestar, mas ela fez sinal para eu calar. "Não chora. Foi bom. Foi muito bom. Eu salvei vocês, mas vocês me salvaram também. Me deram razão para continuar." Ela apertou minha mão com a pouca força que tinha. "Você vai continuar ajudando as pessoas, né? Vai continuar sendo luz?" Eu assenti, com as lágrimas escorrendo. "Vou. Prometo." Ela sorriu. "Então tá bom. Agora eu posso descansar." Ela fechou os olhos, respirou fundo e soltou o ar devagar. E não voltou a inspirar. Foi assim, suave como maré na areia, que Dona Almeia partiu. Nos braços de quem ela tinha salvado, rodeada de amor. O velório de Dona Almeia foi na própria casa dela. A gente a vestiu com a roupa mais bonita que tinha, um vestido de algodão cor-de-rosa, e colocou nas mãos o rosário que ela passava todos os dias. A casa ficou cheia. Gente de toda a vila veio se despedir. Mulheres que ela tinha ajudado a parir, crianças que ela tinha benzido, doentes que ela tinha orado. Todo mundo chorando, mas todo mundo com gratidão no peito. Eu fiquei sentada ao lado do caixão a noite inteira. Não conseguia sair dali. Olhava para o rosto dela, tão tranquilo, tão em paz, e lembrava de tudo. Do dia que ela nos puxou do mar, da primeira vez que ela me abraçou, do cheiro de erva cidreira que sempre vinha dela, das palavras duras mas verdadeiras, de tudo que ela tinha sido pra gente. Tião ficou de pé num canto, rígido como estátua, os olhos vermelhos, mas sem lágrimas. Ele não chorava, nunca chorava na frente dos outros, mas eu sabia que por dentro ele estava se despedaçando.
Silvia chorava baixinho, segurando a mão da filhinha, que não entendia direito o que estava acontecendo, mas sentia a tristeza no ar. Roberto ficou do meu lado a noite inteira. Não disse nada. Só ficou ali, segurando minha mão, me dando força silenciosa. Quando o sol nasceu, ele sussurrou: "Ela tá descansando agora, Dulce, e você sabe que ela tá bem." Eu assenti, mas a dor não diminuía. O enterro foi simples, como ela teria querido. Levamos o caixão até o cemitério da vila, caminhando devagar, com o povo todo acompanhando. O padre disse palavras bonitas sobre bondade, sobre amor ao próximo, sobre servir. Mas nenhuma palavra era suficiente para descrever quem ela tinha sido. Quando desceram o caixão, Silvia soluçou alto. Tião fechou os olhos com força. E eu só conseguia pensar. A mãe que a vida me deu foi embora. Nos dias seguintes, a casa dela ficou vazia. Tião continuou morando lá, porque não tinha para onde ir e porque não queria deixar aquele lugar. Mas era diferente agora. A casa estava silenciosa demais. Não tinha mais o barulho dela mexendo no fogão, o rangido da cadeira de balanço, o som do rosário nas mãos. Era só silêncio. Eu ia lá todo dia. Levava comida para Tião, arrumava a casa, regava as plantas que ela tinha cuidado com tanto carinho. E sempre, antes de ir embora, eu sentava na cadeira de balanço dela e ficava ali, balançando devagar, sentindo a presença dela ainda grudada naquele lugar. Foi numa dessas tardes que encontrei o baú. Estava embaixo da cama dela, coberto de poeira, trancado com um cadeado velho. Tião apareceu na porta e disse: "Ela deixou a chave para você. Tá pendurada no prego ali." Peguei a chave, as mãos tremendo, e abri o baú. Dentro tinha de tudo: cartas velhas amareladas, fotos desbotadas, um terço de madeira, um lenço de renda e uma caixinha pequena de madeira. Abri a caixinha e encontrei 3 coisas: um pedacinho de corda, um botão de camisa e uma mecha de cabelo loiro amarrada com fita. Tinha um bilhetinho junto, escrito com a letra trêmula dela: "Das 3 crianças que salvei, para nunca esquecer." Entendi na hora. Ela tinha guardado aquilo como lembrança. Um pedaço da corda que amarrava o remo do barco onde a gente foi abandonado. Um botão da camisa velha que Tião usava naquele dia. E uma mecha do cabelo de Silvia que ela tinha cortado quando demos o primeiro banho depois de nos salvar. Ela tinha guardado tudo, porque a gente não era só criança que ela tinha acolhido. Éramos filhos dela de verdade. Chorei tanto naquele dia. Chorei por ela, chorei por nós, chorei pela vida inteira. Roberto me encontrou sentada no chão, abraçada na caixinha, e só me abraçou. "Ela amava vocês", disse ele, "do jeito mais puro que existe." E eu sabia que era verdade. Depois disso, tomei uma decisão. Não ia deixar o legado dela morrer. Ia continuar o trabalho. Continuei sendo parteira, benzedeira, conselheira. Toda vez que uma mulher da vila precisava de ajuda, eu ia. Toda vez que uma criança nascia, eu estava lá. E sempre, tratava todo mundo com o mesmo amor que Dona Almeia tinha me ensinado. Tião também encontrou seu jeito de honrar a memória dela. Começou a ensinar os meninos da vila a pescar. Tinha paciência, explicava devagar, corrigia com gentileza. Virou referência. "Vai com Tião", os pais diziam para os filhos. "Ele ensina direito." E ele ensinava. Não só a pescar, mas a ser homem de bem. Como Dona Almeia tinha ensinado ele. Silvia fez algo diferente. Começou a visitar as viúvas da vila, as mulheres sozinhas, as que não tinham ninguém. Levava comida, fazia companhia, cantava para elas. "Dona Almeia fazia isso", ela dizia. "Agora sou eu que vou fazer." E fazia. Com o mesmo carinho, a mesma dedicação. A gente descobriu que o amor dela não tinha morrido com ela. Tinha se multiplicado. Cada um de nós levava um pedaço dela para o mundo. E esse pedaço ia crescendo, tocando outras pessoas, salvando outras vidas. Era como se ela ainda estivesse ali, trabalhando através da gente. Os anos continuaram passando. Meus filhos cresceram. Os filhos de Silvia também. Tião ficou mais velho. O cabelo começou a branquear,
mas continuava forte, ainda saindo para o mar todo dia. A gente envelhecia, mas o amor que Dona Almeia tinha plantado em nós continuava jovem. Houve um dia em que uma moça jovem bateu na minha porta. Estava grávida, sozinha, sem ter para onde ir. Me disseram que a senhora ajuda, disse ela com os olhos cheios de lágrimas. Olhei para ela e vi a gente naquele barco tantos anos atrás. Vi 3 crianças perdidas, esperando que alguém aparecesse. Entre, minha filha, disse eu. Você não está sozinha mais não. E abri a porta, como Dona Almeia tinha aberto para a gente. Porque era isso que ela tinha nos ensinado. A porta sempre fica aberta para quem precisa. Sempre. A moça entrou e eu preparei chá de erva cidreira. O mesmo chá que Dona Almeia tinha me dado tantos anos atrás. E enquanto ela bebia, contei a história. Contei sobre o barco, sobre o abandono, sobre a mulher que tinha nos salvado. E vi nos olhos dela a mesma coisa que eu tinha sentido: esperança. Então a senhora entende, ela disse baixinho. Entende como é estar perdida. Eu segurei a mão dela. Entendo sim, mas também sei que a gente não fica perdida para sempre. Sempre aparece alguém remando na nossa direção. E hoje, quem está remando por você sou eu. Ela ficou na minha casa até o bebê nascer. Ajudei no parto, cuidei dela no resguardo, ensinei-a a amamentar. Quando ela estava pronta para seguir, ofereci ajuda para encontrar um lugar para morar, um trabalho. Mas fiz questão de dizer: se precisar, volta. A porta está sempre aberta. Ela foi embora com o bebê nos braços e gratidão no coração. E eu fiquei ali, sentada na varanda, olhando para o mar, e senti Dona Almeia ao meu lado. Não de verdade, mas naquele jeito que a gente sente quem amou. Como presença, como calor, como certeza. Obrigada, sussurrei para o vento. Obrigada por tudo. E o vento respondeu balançando as folhas do coqueiro. Era a resposta dela. Eu já estava com os cabelos grisalhos, o corpo cansado das décadas de trabalho, quando algo que eu jamais imaginei aconteceu. Foi numa tarde de céu alaranjado, daquelas em que o sol parece descer devagar só para a gente poder admirar. Eu estava na varanda da minha casa, descascando batatas para o jantar, quando vi um homem subindo a ladeirinha. Ele vinha devagar, mancando um pouco, apoiado numa bengala improvisada de madeira. Era um homem velho, magro demais, com a pele queimada e enrugada como couro ressecado. Usava roupas remendadas, sujas de estrada, e um chapéu de palha todo desfiado. Quando chegou perto, tirou o chapéu e ficou ali parado, me olhando com uns olhos fundos, úmidos, que pareciam carregar o mundo inteiro de dor. Boa tarde, disse ele com a voz rouca, fraca. Eu tô procurando por alguém. Disseram na vila que a senhora conhece todo mundo por aqui. Eu larguei as batatas, limpei as mãos no avental e me aproximei. Tinha algo naquele homem que me incomodava. Algo familiar. Quem o senhor procura? Perguntei. Ele engoliu seco, como se as palavras estivessem presas na garganta. Eu tô procurando por 3 crianças. Não são mais crianças, claro. Já devem ser adultos agora. Mas há muito tempo eu larguei eles num barco, no mar. Meu sangue gelou. As batatas caíram da minha mão. O mundo parou. O quê? Minha voz saiu num fio, quase inaudível. Ele abaixou a cabeça, como se não tivesse coragem de me olhar nos olhos. Era uma manhã, faz muitos anos. Eu peguei meus 3 filhos, coloquei num barco e nadei embora. Eu estava muito doente na cabeça, muito perdido. Pensei que ia acabar com tudo, comigo e com eles. Mas no último segundo, eu não consegui. Nadei de volta sozinho e larguei eles lá. As lágrimas começaram a escorrer no rosto dele. Sei que não tem desculpa. Sei que não tem perdão. Mas eu passei a vida toda tentando encontrar eles, querendo saber se sobreviveram, se ainda tão vivos. Ele levantou os olhos para mim, e foi aí que eu vi. Eu vi meu pai. Velho, destruído, quebrado. Mas era ele. Minhas pernas bambearam. Segurei na cadeira para não cair. Roberto, que estava dentro de casa, ouviu o barulho e veio correndo. Dulce, o que foi? Eu não conseguia falar.
Só apontava para o homem, tentando formar palavras que não saíam. Roberto olhou para o velho e perguntou: "Quem é o senhor?" O homem respondeu, com a voz quebrando: "Meu nome é Francisco. E eu larguei meus filhos para morrer no mar. Tião, Dulce e Sílvia." Roberto ficou branco. Olhou para mim, depois para o homem e entendeu. "Dulce, é ele?" Eu assenti, as lágrimas agora escorrendo soltas, quentes, raivosas. Francisco deu um passo à frente, estendendo a mão trêmula. Você é a Dulce? Minha Dulce?" Eu dei um passo para trás instintivamente. Não queria que ele me tocasse. Não queria sentir nada. Mas ao mesmo tempo, uma parte de mim, aquela menina de 11 anos que tinha ficado presa naquele barco, queria gritar: "Por quê? Por que você fez isso?" E foi o que saiu. "Por quê?" Minha voz era um grito e um sussurro ao mesmo tempo. "Por que você fez aquilo com a gente? A gente era criança. A gente era seus filhos." Francisco caiu de joelhos na areia, soluçando. Eu sei. Não tem desculpa. Eu estava perdido. Depois que sua mãe morreu, eu perdi tudo. Perdi a razão, perdi a fé, perdi a mim mesmo. Achei que vocês iam ficar melhor sem mim. Achei que se eu morresse, vocês iam achar alguém melhor. Roberto colocou a mão no meu ombro, tentando me acalmar. Mas eu não conseguia parar de tremer. A gente quase morreu, quase morremos afogados. Você amarrou o remo, deixou a gente à deriva. Francisco cobriu o rosto com as mãos, chorando como criança. Eu sei. Perdão. Eu só vim pedir perdão antes de morrer. Eu tô doente. Não tenho muito tempo. Só queria saber se vocês estão vivos. Se vocês conseguiram ser felizes. Olhei para aquele homem destruído e senti uma mistura de tudo. Raiva, dor, pena, alívio. Ele estava ali, vivo, mas tão morto por dentro que quase não parecia real. "Onde você esteve esse tempo todo?" perguntei, ainda tremendo. Ele limpou o rosto com a manga suja da camisa. Eu fugi. Fui para longe, tentei sumir. Trabalhei em fazendas, em portos, em qualquer lugar que me aceitasse. Mas a culpa nunca me deixou. Toda noite eu sonhava com vocês naquele barco. Todo dia eu acordava querendo morrer. Ele olhou para mim com olhos suplicantes. Eu não vim pedir que me perdoe. Eu não mereço. Só vim dizer que eu sinto muito. E que se vocês sobreviveram, foi por milagre. Porque eu falhei com vocês. Roberto sussurrou no meu ouvido. Você precisa chamar Tião e Sílvia. Eu assenti. Mandei Roberto buscar os dois. Enquanto isso, fiquei ali parada, olhando para o meu pai, tentando processar que aquilo estava acontecendo de verdade. Depois de tantos anos, tantas dúvidas, tantas noites me perguntando se ele tinha morrido ou fugido, ali estava a resposta. Tião chegou primeiro. Quando viu o homem no chão, parou na hora. Ficou tenso, os punhos fechados. "Quem é esse?" Eu respirei fundo. "Tião? É o pai." Ele ficou imóvel, sem expressão, sem reação, só olhando. Francisco levantou os olhos para ele e sussurrou: "Tião, meu menino." Tião deu um passo à frente e disse com uma voz fria como gelo: "Eu não sou seu menino, não sou nada seu." Francisco abaixou a cabeça de novo. "Eu sei." Tião continuou: "Você nos deixou para morrer. Amarrou o remo e nadou embora. Você ouviu a gente gritando e não voltou." Cada palavra saía devagar, pesada, cortante. "Eu passei a vida inteira querendo te perguntar uma coisa. Por quê? Mas agora que você está aqui na minha frente, não quero mais saber, porque nenhuma resposta vai mudar o que você fez." Sílvia chegou logo depois, com a filhinha pela mão. Quando viu o homem no chão, hesitou. Eu fui até ela e sussurrei: "É o pai." Ele apareceu. Ela arregalou os olhos, cobriu a boca com a mão e começou a chorar. Não de tristeza, de choque, de medo, de tudo. Ela ficou ali, parada, sem conseguir se mover. Francisco olhou para cada um de nós. Eu sei que não mereço nada. Nem perdão, nem piedade, nada. Só queria que soubessem que eu nunca me perdoei.
e que vocês foram a única coisa boa que eu tive na vida, e eu joguei fora. Ele tentou se levantar, mas as pernas falharam. Roberto ajudou ele a se apoiar na bengala. Eu vou embora agora. Só queria ver vocês uma última vez. Ele começou a se afastar, mancando, curvado, uma sombra do que tinha sido. E foi aí que algo dentro de mim se moveu. Não era perdão ainda. Não era reconciliação. Mas era algo. Uma compreensão pequena, frágil, de que aquele homem tinha vivido no inferno que ele mesmo tinha criado. E que talvez, só talvez, a única coisa que podia fazer por ele e por mim era soltar aquele peso. Espera. Minha voz saiu antes que eu pudesse pensar. Francisco parou, sem se virar. Eu olhei para Tião, que me fuzilava com os olhos, e para Sílvia, que chorava baixinho. Olhei para Roberto, que apenas assentiu como quem diz, é sua decisão. Respirei fundo e disse, não vai embora ainda, a gente precisa conversar. Francisco se virou devagar, com os olhos arregalados, como se não acreditasse no que estava ouvindo. Vocês querem conversar comigo? Tião bufou. Eu não quero nada com ele. E entrou em casa, batendo a porta. Sílvia ficou ali, dividida, olhando para mim e para o pai. Eu me aproximei dele e disse, senta ali na varanda. Vou buscar água. Ele sentou, trêmulo, segurando a bengala com as duas mãos. Eu trouxe um copo de água fresca do filtro de barro, e ele bebeu tudo de uma vez, como quem estava com sede há dias. Sílvia se aproximou devagar, ainda segurando a mão da filha. Essa é a Almerinda, disse ela com a voz baixinha. Minha filha, tem o nome da mulher que nos salvou naquele dia. Francisco olhou para a menina e as lágrimas voltaram. Almerinda, que nome bonito. Ele olhou para Sílvia. Você tem filhos? Constituiu família? Sílvia assentiu. Tenho. E tento todo dia ser diferente do que a gente viveu. A frase foi dura, mas verdadeira. Francisco abaixou a cabeça. Eu entendo. Sentei numa cadeira na frente dele. Roberto ficou de pé, encostado na parede, atento. Eu preciso que você conte tudo, disse eu. Desde aquele dia. O que aconteceu com você? Onde você foi? Como você sobreviveu? Francisco respirou fundo, como quem vai abrir uma ferida antiga, e começou. Depois que nadei de volta para a praia, eu fiquei ali, olhando o barco de vocês sumindo no horizonte. Eu queria voltar. Juro que queria. Mas as pernas não me obedeciam. O corpo não respondia. Fiquei ali até escurecer, esperando ver se alguém ia encontrar vocês. Quando vi o barco da Dona Almeia remando na direção de vocês, eu soube que tinha dado certo, que vocês iam sobreviver. Ele parou, limpou as lágrimas. Mas em vez de voltar, de enfrentar o que eu tinha feito, eu fugi. Peguei o pouco que tinha e fui embora da vila. Andei por dias, sem rumo, sem comida. Dormi na beira da estrada, pedi esmola, trabalhei em troca de comida. Fui descendo cada vez mais até virar quase bicho. Sílvia perguntou com a voz embargada. Você nunca tentou voltar? Nunca quis saber se a gente estava bem? Francisco balançou a cabeça. Quis. Todo dia quis. Mas tinha medo. Medo de que vocês tivessem morrido por minha culpa. Medo de que tivessem sobrevivido e me odiassem. Medo de encarar o que eu tinha feito. Então, continuei fugindo. Ele olhou para mim. Mas a culpa não me deixava. Toda noite eu sonhava com o rosto de vocês. Ouvia os gritos da Sílvia. Via o desespero do Tião tentando soltar o remo. Via você, Dulce, tão pequenininha, chorando no fundo do barco. E acordava suando, gritando, pedindo perdão para paredes vazias. Roberto cruzou os braços. E por que decidiu voltar agora? Francisco tossiu, uma tosse seca, que parecia rasgar o peito. Porque tô morrendo. O médico disse que tenho pouco tempo, uma doença nos pulmões. Eu podia ter morrido sem falar nada, sem procurar vocês. Mas não consegui. Não consegui ir embora sem pelo menos tentar dizer que eu sinto muito. Houve um silêncio pesado. Só o barulho do vento nas folhas e o som distante do mar.
Eu olhava para aquele homem quebrado e tentava sentir algo. Raiva? Tinha. Dor? Também tinha. Mas por baixo de tudo tinha uma compreensão. Ele tinha se punido mais do que qualquer um de nós poderia puni-lo. Tinha vivido no inferno por décadas e agora estava morrendo sozinho, carregando a culpa até o fim. Você sabe o que a gente passou depois daquele dia? Perguntei, com a voz controlada. Sabe como foi? Ele balançou a cabeça. Então contei. Contei sobre Dona Almeia nos salvando, sobre a tia Marta nos buscando, sobre os meses de trabalho duro e palavras cruéis, sobre a fuga de volta para a casa de Dona Almeia, sobre ela nos criando, nos amando, nos ensinando a viver de novo. A cada palavra ele encolhia mais, como se cada frase fosse uma paulada. Quando terminei, ele estava curvado, soluçando. Vocês sofreram tanto. Por minha causa. Eu... Não conseguiu continuar. Só chorava. Um choro profundo, de quem carrega dor demais por tempo demais. Silvia se aproximou dele. Ficou ali, parada, olhando. Depois, devagar, colocou a mão no ombro dele. Só isso. Não disse nada. Só deixou a mão ali. Francisco olhou para ela, incrédulo, e segurou aquela mão como quem segura a última corda antes de cair. Obrigado, sussurrou. Obrigado. Eu me levantei e entrei na casa. Tião estava sentado na mesa da cozinha, com a cabeça entre as mãos. Ele tá aí fora, disse eu, e tá morrendo. Tião não se moveu. E daí? Ele nos deixou para morrer também. Sentei do lado dele. Eu sei. E eu também tô com raiva. Mas olha pra gente, Tião. A gente sobreviveu. A gente cresceu, constituiu família, teve vida boa. E ele? Ele passou a vida toda se punindo. Tião levantou a cabeça. Você quer que eu perdoe ele? É isso? Eu segurei a mão dele. Eu quero que você faça o que seu coração mandar. Mas lembra o que Dona Almeia dizia? Perdoar não é dizer que estava certo. É soltar o peso. E você tá carregando esse peso faz tempo demais. Ele ficou quieto por um longo momento. Depois se levantou e saiu. Foi até a varanda, parou na frente do pai e ficou ali, olhando. Francisco não ergueu os olhos. Só ficou curvado, esperando. Tião respirou fundo e disse: Eu não sei se consigo perdoar você. Não sei se algum dia vou conseguir. Mas eu não quero mais carregar raiva. Já carreguei demais. Ele estendeu a mão. Francisco olhou para a mão estendida, depois para o rosto de Tião, e começou a chorar de novo. Segurou a mão do filho, porque por mais que Tião não quisesse admitir, ainda era filho dele, e apertou com força. Obrigado, disse, com a voz quebrando. Obrigado. Passamos o resto da tarde conversando. Não foi fácil. Não foi bonito. Teve silêncios pesados, lágrimas, palavras duras, mas teve também algo parecido com cura. Não era reconciliação completa. Não era voltamos a ser família. Era apenas estamos fechando um ciclo. Quando o sol começou a descer, ofereci comida. Francisco comeu devagar, como quem tinha esquecido o que era sentar à mesa com gente. Silvia ficou ao lado dele, em silêncio, mas presente. Tião comeu do outro lado, tenso, mas ali. E eu olhava para aquela cena e pensava em Dona Almeia, pensava no que ela diria. Ela diria: perdoar não é esquecer, é deixar Deus cuidar da justiça enquanto você cuida da sua paz. E era isso que eu estava tentando fazer, cuidar da minha paz. Francisco ficou conosco por alguns dias. Não porque pediu, mas porque oferecemos. Roberto arrumou um cantinho na casa de Tião onde ele pudesse descansar. A doença estava avançada e ele mal conseguia andar. Passava os dias deitado, tossindo, pedindo desculpas por estar dando trabalho. Mas não era trabalho, era despedida. Eu ia lá todo dia, levava sopa, chá de guaco para tosse, cobertores limpos, conversávamos pouco. Às vezes, só ficava sentada ao lado dele, em silêncio, e isso era suficiente. Uma tarde, ele segurou minha mão e disse: Dulce, você virou uma mulher boa, forte. Tua mãe ficaria orgulhosa. Aquelas palavras me quebraram de um jeito que eu não esperava, porque eram as primeiras palavras de pai que eu recebia dele em toda a minha vida.
Silvia levava a pequena Almerinda para visitar o avô. A menina não entendia quem era aquele homem, mas ficava ali, quietinha, olhando. Francisco a olhava com uma mistura de amor e remorso. Ela é linda, dizia ele. Cuida bem dela. Não deixa ela se perder como eu me perdi. Silvia prometia, com os olhos marejados. Tião demorou mais para se aproximar, mas aos poucos foi. Levava água fresca, ajudava a levantar quando precisava, trocava os lençóis. Não falava muito, mas estava ali, e isso já era muito. Uma noite, quando achava que Francisco estava dormindo, Tião sussurrou. Eu queria que você tivesse sido diferente. Mas você é meu pai, e isso não muda. Francisco abriu os olhos e uma lágrima escorreu. Ele não respondeu, só assentiu. Numa manhã clara, com o céu pintado de rosa e dourado, Francisco pediu para ir até a praia. Quero ver o mar uma última vez, disse. Roberto e Tião o carregaram numa cadeira improvisada, e fomos todos juntos. Eu, Silvia, as crianças, todo mundo. Sentamos na areia, perto das ondas, e ficamos ali, só ouvindo o barulho da maré. Francisco olhava para o horizonte, com os olhos perdidos na imensidão. Foi aqui que eu cometi o maior erro da minha vida, disse ele com a voz fraca. E agora é aqui que eu quero me despedir. Ele olhou para cada um de nós. Obrigado, por não me mandarem embora. Por me darem essa chance de pedir perdão. Eu não merecia, mas vocês deram mesmo assim. Tião respirou fundo. A gente deu porque aprendemos com alguém melhor que você. Dona Almeia nos ensinou que família se escolhe também. E que perdoar não é para quem errou, é para quem ficou. Francisco sorriu, um sorriso triste, mas verdadeiro. Ela salvou vocês, em todos os sentidos. E era verdade. Passamos a tarde inteira ali. As crianças brincavam na areia. Roberto conversava baixinho com Tião. Silvia cantarolava uma música antiga. E eu fiquei sentada ao lado do meu pai, olhando para o mar que quase me matou e que também me ensinou a sobreviver. Era estranho. Depois de tanto tempo odiando aquele dia, odiando aquele barco, eu finalmente entendia. O mar não tinha sido meu fim, tinha sido meu recomeço. Francisco morreu 3 dias depois. Foi de madrugada, em silêncio, como quem finalmente encontrou descanso. Tião estava ao lado dele quando aconteceu. Ele me contou que, nos últimos segundos, Francisco tinha sussurrado: Desculpa, desculpa, desculpa. E tinha fechado os olhos para sempre. Enterramos ele no mesmo cemitério onde Dona Almeia estava. Não porque ele merecesse estar perto dela, mas porque nós precisávamos fechar aquele ciclo. O padre disse palavras sobre misericórdia e perdão. E eu olhei para aquele caixão e senti alívio. Não era felicidade. Não era paz completa. Mas era o fim de um peso que eu carregava desde criança. Depois do enterro, fomos até o túmulo de Dona Almeia. Limpamos as flores secas, colocamos flores frescas e ficamos ali, em silêncio. Tião foi o primeiro a falar. Ela teria feito o mesmo, né? Teria deixado ele ficar. Silvia concordou. Ela dizia que todo mundo merece uma chance de se despedir. E eu completei. Ela nos ensinou a ser maiores que a dor. Os anos seguintes foram mais leves. Sem o peso do ódio, sem a raiva guardada, a gente conseguiu viver de verdade. Continuei meu trabalho de parteira, ajudando vidas a chegarem ao mundo. Tião continuou pescando e ensinando os meninos. Silvia continuou visitando os solitários da vila. E todos nós, cada um do nosso jeito, continuamos espalhando o amor que Dona Almeia tinha plantado em nós. Hoje, enquanto conto essa história para você, meu bem, já sou uma senhora bem velhinha. Meus cabelos são brancos como espuma do mar. Minhas mãos estão cheias de rugas e meus joelhos reclamam quando subo escada. Mas meu coração tá em paz, porque eu aprendi que a vida não é sobre o que fizeram com a gente. É sobre o que a gente faz com o que sobrou. Meu pai me largou no mar, mas foi no mar que a vida mandou alguém me salvar. E essa alguém me ensinou que amor não é perfeito, não é fácil, não é sem dor. Amor é escolha. É levantar todo dia e decidir. Vou carregar isso como pedra ou como lição? Eu escolhi carregar como lição.
E por isso, hoje, consigo olhar para o mar sem medo. Consigo lembrar daquele barco à deriva sem desmoronar. Consigo falar do meu pai sem veneno na boca. Porque eu entendi o que Dona Almeia sempre tentou me ensinar. Perdoar não é dizer que estava certo. É dizer, eu não vou mais deixar isso me matar por dentro. Se você também está carregando uma dor, meu bem, uma mágoa que parece não passar, eu quero te dizer uma coisa. Você não precisa esquecer. Não precisa fingir que não doeu. Mas você pode soltar. Pode entregar nas mãos de Deus e dizer, eu não aguento mais carregar isso sozinho. E Ele pega. Ele sempre pega. A vida me ensinou que a gente pode nascer de um jeito e renascer de outro. Que família não é só sangue. Que perdoar é um presente que a gente dá para si mesmo. E que às vezes, quem nos joga ao mar não volta mais. Mas se Deus quiser, alguém aparece remando do nada, com os braços abertos, pronto para nos puxar de volta para a vida. Eu fui salva assim. E agora, toda vez que vejo alguém à deriva, eu remo até lá. Porque foi isso que aprendi. A gente se salva salvando os outros. Então, meu bem, se você se sente perdido hoje, se sente abandonado, se sente como se tivesse sido jogado num barco sem remo, segura firme, olha para o horizonte. E acredita, alguém vai aparecer. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã. Mas vai aparecer. E quando aparecer, aceita a mão estendida. Porque a vida continua. E ela pode ser boa de novo. Que Deus abençoe você, minha querida. Que Ele mande alguém para remar até você se for preciso. E que você um dia também seja barco de salvação para alguém. Um beijo no seu coração. E lembra, o mar sempre volta. Mas a maré também muda. E com ela, a gente também pode mudar.